Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 3. Versículo 9, também 10. Quando os irmãos estão procurando, eu quero externar a Deus a minha gratidão. E também agradecer mais uma vez a Deus pela vida do pastor Jamerson Monteiro. Deus abençoe o pastor. É uma honra estar mais uma vez, estar aqui dividindo esta santa tribuna com visões de Deus. Deus abençoe o pastor Fábio, meu professor em escatologia. Deus te abençoe. Também a dirigente coordenadora de chá. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, quero o violão. Deus abençoe. Satisfação e honra estar ali também. Deus abençoe. Todos encontrados, diga amém. O versículo 9 do capítulo 23 está escrito: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, neto de Aiô, um dos 10 guerreiros que estava com Davi, quando desafiaram os filisteus, que havia se juntado para a guerra, e quando o povo de Israel se retirava, manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o exército retornou para onde Eleazar estava, somente para se apoderar do despojo da guerra. E você diz amém. Amém. Perdão, eu li. É 2 Samuel, capítulo 2 Reis. Nós valemos de Davi, o tema da cidade. Amém, meus irmãos. É porque é uma conjunção do texto. Mas o texto do pastor Wagner havia me passado. Perdão, pastor. Amém, meus irmãos. Mas é uma conjunção de texto temática. A gente vai entrar no tema. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Não, eu discuti aqui dentro. Glória, glória. Está sentindo a sua presença. Glória. Honra aqui de nós. Quero louvar a Deus mais uma vez. Quero dedicar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu estava vendo na camisa e o tema você quer conquistando o impossível. Bênção dos céus, conquistando o impossível. Quando você não diga conquistando, mas não tem ninguém aqui comigo, diga conquistando o impossível. Segure na mão de quem está do seu lado, segure na mão. Balança um pouquinho a dele, acho que está com frio. Balança, diga nesta noite. Pode ser melhor, diga nesta noite. É a noite da conquista. Levante a mão desse pecado. Agora diga para ele, se prepare. E a conquista vai ser nessa noite. Diga para ele. Pega na mão dele, pega na mão dele. Levante a mão desse vencedor e diga para ele. Vai ser nesta noite. Diga para ele. E o impossível, diga, vai ser conquistado hoje na tua vida. Levanta a mão para cima, tudo glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu te peço 15 minutos da tua atenção para nós fazermos uma pequena aplicabilidade desse texto. E logo após a gente entregamos tudo que Deus tem nos confiado nesta oportunidade. Meus irmãos, o livro
em 2 Samuel, mais precisamente neste capítulo, por número 23, que ora acabamos de ler. É bem provável, bem certo, que é do conhecimento de toda a igreja, quando se trata dos valores de Davi. Mas se for me prender nesta posição geográfica, a gente pega o foco do conquistando impossível. Haja vista que essa vitória que Deus operara pela mão de Eleazar, aqui é uma conquista imensa. Só que quando nós olhamos para a biografia de Davi, para a sua história e para as suas labutas, nós notamos que Davi, por sua vez, apesar de ser um escritor, Davi também era um cantor. Além de ser um cantor, ele era compositor. E Davi, por sua vez, após o fracasso de Saul e a conquista de Davi do trono de Israel, isso vai trazer um certo desconforto para a vida de Saul, porque o desconforto de Saul para com Davi começa a partir do momento em que o óleo desce sobre a cabeça de Davi. Então isso trouxe um desconforto para a vida de Saul, porque até então, enquanto o óleo não descera na cabeça de Davi, quem estava na dianteira era Saul. Só que algumas diretrizes que deveriam ser feitas por Saul, que não foram feitas, então isso fez com que o seu reinado fosse um reinado fracassado, apesar que ele começou bem. Mas nem tudo que começa bem quer dizer que vai terminar bem. Ele começa reinando com toda a prática, digamos que com toda a sabedoria. Mas a partir do momento que ele resolve fazer aquilo que lhe apraz, segundo os seus desejos, o que me chama a atenção é que todo o reinado de Saul, ele não teve a preocupação em trazer a arca da aliança para dentro do seu reino, sendo que a arca, estando na casa de Abinadab, Saul não teve esta incumbência, porque Saul, após o seu reino, tendo a arca da aliança sobre o seu reino, certamente seria bem sucedido, porque não adiantava sobre o reino de Saul ter a presença e não ter a obediência. Então foi a desobediência que fez com que o Espírito de Deus se ausentasse da vida de Saul. Lembro-me bem eu que quando Davi, por sua vez, estava no trono, a maior conquista de Davi, o maior desejo do rei Davi, era fazer um templo, uma casa para a habitação de Deus, pois a arca da aliança, ela habitava de tenda em tenda, e não tinha um lugar propício para a arca repousar. Então Davi, por esse desejo motivado no seu coração, ele tinha este novelar, e por ele não conseguir tal obra, diz a história, que ele resolve convidar todos os príncipes, os sacerdotes, os levitas, para carregar a arca da aliança e colocar a mesma dentro de Jerusalém. Só que Davi vai inventar um algo, que isso não era liturgia dentro de Israel. Diz a história que ele convida Uzá e Aiô e manda preparar um carro novo, e sobre este carro era colocada a arca da aliança,
sendo que esta cultura ou liturgia era feita pelos filisteus, que após transportar a imagem de Dagon, era colocado sobre um carro novo. Então este costume era feito pelos filisteus. Davi, por sua vez, ele quebra este princípio, porque ele traz uma liturgia ou um costume para dentro de Israel, que não era para ser feito desta feita. Diz a história que quando ele convida Aior e também Uzá, que os dois colocaram a arca da aliança em cima do carro novo. Perceba que esta arca da aliança, a mesma deveria ser transportada sobre os lombos do levita, que fazia tal obra na transportação da arca da aliança. O sacerdote ia na frente tocando buzina, e toda a nação de Israel se alegrava naquele ato de adoração. Sendo que Davi agora vai fazer algo diferente. Ele manda Aior e também Uzá, que os dois eram filhos de Abinadab, pegaram a arca da aliança, prepararam um carro novo de boi e colocaram a arca sobre este carro. Perceba que o costume devido sendo pelos filisteus, Davi traz um costume que não era lícito para o povo de Deus, e isso vai fazer com que Deus ferisse alguém por esta irreverência da história. Que quando os carros de boi começaram a transportação da arca, interessante que ninguém poderia tocar na arca, mas a partir do momento que Uzá, Aior pega a arca, coloca em cima do boi, automaticamente os dois seriam fulminados. Mas o texto é bem categórico, que quando a arca chega na eira de Nacon, a palavra eira de Nacon significa lugares aonde as coisas caem. E já vi muita gente dizer que o lugar era apedrejado, cheio de buraco, sendo que esta eira de Nacon era um lugar plano, não tinha nada para os bois tropeçarem. Mas Deus estabeleceu um limite, e esse limite fez com que os bois começassem a tropeçar, de tal forma que a arca começa a deslizar em cima dos carros. Vai ser nesse momento que a Uzá, ele tenta segurar a arca de Deus. Vai ser nesse momento que Deus abre uma rompedura no céu e desce uma ira, um juízo sobre a vida de Uzá. Vai ser nesta extração que Davi, percebendo que Uzá foi fulminado na presença de todos, Davi por sua vez fica irado. Davi ficou bochechudo, porque Deus feriu Uzá na sua presença, sendo que Davi vai trazer um costume que ao povo não era lícito. Interessante que Deus poderia ferir a vida de Davi, mas Deus ele deixa Davi com vida, para Davi ainda ter o privilégio de levar a arca para dentro de Jerusalém. Mas quando Uzá é fulminado, Davi fica irado, Davi fica completamente transtornado, porque Davi no seu coração dizia: eu queria levar a arca para dentro de Jerusalém, mas Deus me impediu. Eu queria levar a arca para dentro da minha terra natal, mas Deus me impediu. Então Davi, devido à sua irreverência, devido à sua culpa, ele tinha que ter alguém em alvo para colocar a culpa. Então Davi disse: eu queria levar a arca, mas Deus não permitiu. Segura que lá vai. Tem crente que é assim, está fazendo o que é errado, mas quando chega a cobrança ainda quer estar no direito. Quando chega a cobrança, aí começa a dizer: eu vou sair do ministério, vou procurar outro canto para me ir, porque aqui eu não posso fazer nada. Se eu adorar, eu sou impedido. Se eu ovacionar, também eu sou impedido. Uma coisa é adoração e outra coisa é barganha. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se é para adorar, tem
que adorar com reverência, com santidade. Quando Davi diz a arca da aliança, um dos maiores símbolos de Israel, quando chega na ilha de Nacon, que Deus termina a usar, diz a história que neste momento Davi reúne todos os príncipes, todos os sacerdotes. De repente alguém se aproxima, pega a arca, coloca no seu ombro, leva para dentro da sua casa. Só que nesse espaço de tempo, Davi fica transtornado, porque o seu desejo foi atrapalhado, o seu desejo foi ofuscado, o sonho de Davi foi impedido. Quem não se lembra, ele chega na presença de Natã, pega o projeto do templo e diz: olha, Natã, isso aqui é um tempo que eu quero dar a Deus. Aqui eu vou colocar a arca da aliança, aqui eu vou colocar a mesa da preposição, aqui eu vou colocar o incensário, e no lugar santíssimo dos santos eu colocarei a arca da aliança. Parece que eu vejo Natã motivado pelo desejo de Davi, e disse: faça conforme o desejo que arde em teu coração. De repente, quando o profeta vai para os seus aposentos, Deus trata no coração do profeta e repreendendo mesmo, dizendo: porventura sairá a palavra da minha boca para você dizer a meu servo Davi, que vai edificar o templo. Volta lá e vai desanimando Davi de uma forma, dizendo para ele: eu não quero um tempo feito pela tua mão, porém não te preocupa, a tua mão não vai sair, mas da tua linhagem, da tua biografia, vou levantar um que vai fazer esta obra. Davi fica desmotivado, porque o seu sonho foi impedido, o seu sonho foi atrapalhado. Quando a arca chega dentro da casa de Obed-Edom, nós temos que pôr limite, temos que pôr regra dentro da casa. Parece que eu vejo ele com a arca sobre os seus ombros. Quando entra na porta da frente, ele disse para o seu filho: a partir de hoje o negócio aqui vai mudar, a partir de agora vai ter mudança dentro da casa. Quem não fazia nada agora vai fazer, quem quer ficar no banco acabou, ou entra na guerra ou não sai de vez. Esse negócio de passar o dia todo agarrado com o celular no WhatsApp sem ter o que fazer, vendo pornografia, vendo coisa que não edifica, agora vai acabar. Por quê? Porque quem está entrando dentro da casa manda no céu, manda na terra, os anjos disseram e a todos dele, a capeta da onde vai bater retirada, porque o sonho de Davi vai se realizar. Levante a mão do terceiro andar, levanta Deus. Quando a arca chega dentro da casa de Obed-Edom, diz o texto que no espaço de 20 anos, a mesma estando na casa de Abinadab, nada acontecia, mas no espaço de 90 dias, diz o texto que a casa de Obed-Edom foi completamente abençoada pela presença de Deus. Só que Davi, ele reúne todos os príncipes de Israel e ele vai dar uma ordem: pegar a arca da aliança, coloca nos ombros dos levitas, dá 4 passos para sacrifica, e depois continua até chegar dentro de Jerusalém. Enquanto Davi reúne 32 mil sacerdotes e também os príncipes de Israel, a arca da aliança vai ser colocada nos ombros dos levitas. E quando eles começaram a transportar a arca, o Deus, ele fica tão contente com o conserto de Davi, que automaticamente, quando a arca está sendo transportada, que colocaram a arca no chão, que sacrificaram a Deus, Davi foi aclamado pela presença. Segura isso aqui. Davi foi aclamado pela presença. A presença foi tão veemente na vida de Davi, que ele arranca a coroa da cabeça, tira a sua vestimenta, juntamente com todo o povo de Israel. Davi começa a bailar,
Davi começou a dançar no meio de todo o povo. De repente um moço se aproxima, quando abraça a vida de Davi. Um moço esse portão de Asaf. Uma criança foi aclamada pela presença. De repente Davi começou a bailar, começou a dançar. Só que por outro lado, sempre tem a oposição, sempre tem o desocupado que nem adora e quer atrapalhar quem veio pro culto para adorar. Aqui eu vou falar isso aqui. Tem pessoas que não têm a essência de adorador, mas quer colocar limite em quem quer adorar. Sai de casa com a cara fechada, entra dentro do culto, pensando no ambiente. Aí quando alguém solta um glória a Deus, aí começa a dizer: tem que ter etiqueta, tem que ter honra, tem que ter decência. Segura isso aqui, leva para casa. Quando estava no modelo, não tem esse negócio de etiqueta, não tem esse negócio de honra e decência. Saía na sexta, chegava no domingo, cheio de direito, isso, R$100 no bolso, e não estava nem aí para nada. Agora dentro da presença, na casa de Deus, aquele com essa modinha, mas não precisa gritar muito, mas não precisa dar glória muito, você não quer escutar a glória de Deus na boca do irmão. Pega a sua vida, vai para casa. Aqui não é lugar de parasita, aqui é lugar de adorador, aqui é lugar de guerreiro. Levanta esta mão aí, profeta. Aqui é adorador. Não sai de casa para adorar aqui. Ele já sai de casa e você deve guerrear. Levou pelejando, levou jogando a guerra. Deixa eu ver quem é guerreiro na minha boca. Faz eu vim adorar. Diga, se você não veio, me dá licença que eu vim adorar. Enquanto Davi está sendo aclamado pela presença, alguém está julgando Davi, olhando dos pés à cabeça e dizendo: para que isto tudo? Eu olho e vejo uma liderança, eu vejo alguém importantíssimo, mas não é patente que tira a minha essência de adorador. Então quando Davi está dançando, bailando, diz o texto de Mical, na janela olhando para Davi e dizendo: para que isto tudo? Porque tirou a coroa, ele não é rei. Para que tirou este manto, ele também não é rei. Olha, Davi olha para a situação e diz: não é a coroa que me faz adorar, não é o manto que me faz adorar. O que me faz adorar é entender que eu errei pela primeira vez e alguém me repreendeu, mas na segunda vez a capetada saia da frente, porque o meu sonho vai ser conquistado. É na noite de hoje. Alguém querendo ou não querendo, vai ter que recolher. Você pode fazer barulho. Ficou bom agora, olha para cá. Então quando ela olha para Davi, que vê Davi bailando, dançando na presença, ela vai julgar o homem de Deus, porque estava adorando, porque estava sendo aclamado pela presença. Pega na mão desse crente aí, pega na mão dele. Pega que o negócio vai apertar, mas vai dar certo, a gente vai entrar no negócio. Diga na mão dele: é melhor dançar dentro da igreja. Diga, é melhor bailar na presença. Diga para ele, porque dançar bem baixo não prega. Diga para ele, é melhor sapatear no dedo do que rodar os dedos de campo. É melhor marchar na presença para não conversa, porque está lugar no copo de cerveja. Enquanto alguém está bailando na presença, a capetada está fazendo reunião, a fábrica do meu coração, a magia de Jesus, a graça carregada, e agora, a festa a minha revolta, enquanto você adora, só que quer com você, só que quer com você.
Toda ação ela provoca uma reação. Davi olhou seus derredor e viu que estava no direito de descanso. Só que, em certa ocasião, houve-se uma guerra. Davi achou o direito de ficar no palácio e não foi para a guerra. Só que entre os soldados de Davi tinha alguém que não era guerreiro, era armeiro. Fornecia os armamentos, espada, escudo e lança. Homem este por nome de Urias. E não pode para cá e entenda. Então Davi, por sua vez, vendo algo que não deveria ter visto, porque era para estar na guerra, fica no palácio. Quando ele percebe uma moça bonita, formosa, aquilo penetra no coração do rei. A partir do momento que ele olha, ele deseja. Após o desejo, vem a maquinação do coração. Após ele vem desejar e maquinar, ele vem fazer a execução. Davi, por sua vez, sabendo que Urias, por não ter experiência com espada, com lança, com guerrilha, ele convida Joabe e bota Urias na frente da guerra. A primeira oportunidade, Urias vai ser morto. Mas perceba que o nome Urias, na etimologia ou no hebraico, significa luz. Era Davi dizendo: eu matando Urias, estou apagando uma luz. Só que Davi esquecendo uma coisa: ele mata Urias, apaga a luz. Só que Davi não lembrou de um detalhe: enquanto ele apaga a luz do escuro, ele mata Urias e apaga a luz. Só que esqueceu de uma coisa: mesmo com a luz apagada, Deus ainda enxerga o oculto de Deus. Quando ele tira a vida de Urias, era Davi dizendo: apaguei a luz. Só que ele não esperava que até no escuro Deus ainda revela a glória. Então, por conta deste feito, o certo homem, por nome de Aitofel, ele carrega no seu coração a mágoa de Davi, porque perdão não liberado, ele carrega consigo uma mágoa, e devido a esta mágoa, no tempo oportuno, vai ocasionar em uma traição. Então Davi, nos seus últimos dias de vida, sempre quando Deus desceu uma espada na casa de Davi, e disse que a espada não se apartaria, quem não se lembra, o seu filho formoso por nome de Absalão, ele disse: meu pai, deixa-me até Hebrom cumprir um voto a Deus, depois eu tornarei. Davi, por sua vez, dá liberação para o seu filho Absalão, ele vai até Hebrom, mas ele fica no meio do caminho, e todo o povo que tinha desejo de consultar-se com Davi, de receber a presença do seu rei, quando chegava na presença do seu filho, ele fazia com que o povo tornasse e não chegasse na presença do seu pai. Ele reúne cerca de 250, vai até Hebrom, ele manda um convite também para Aitofel. Aitofel também aceita, ele manda para todos os termos de Israel, todo mundo aceita o convite. Quando ele chega dentro de Hebrom, ele vai se nomenclaturar ele. Davi, por sua vez, se recusa a bater de frente com seu filho. Disse-lhe Davi: vamos fugir da cidade, vamos fugir da presença de Adonias, de Absalão. Só que Deus vai fazer com que o conselho de Aitofel se tornasse loucura. Então, nessa instância, houve-se uma guerra, houve-se uma peleja dentro de Israel. A todos os guerreiros dando a Isaac, e também os outros
guerreiros de Davi desceram nesta guerra. Só que no meio desta peleja, Davi não tinha mais aquela habilidade que ele tinha em outrora, porque estava velho, já estava avançado em idade. Só que Davi, mesmo na sua idade avançada, Davi ainda era guerreiro, Davi ainda pelejava, e Davi tinha manejo com a espada. Só que no meio da peleja, Davi fica cansado, Davi fica exausto, e no meio da guerra Davi se senta. Só que no momento que Davi está fragilizado, um certo guerreiro, com mão de espírito nobre, percebeu a fragilidade de Davi. Ele carregava consigo uma espada ou uma lança que pesava cerca de 4 quilos a ponta da lança. E quando ele olha para Davi, ele diz: o momento é esse, este é o momento oportuno. Vou matar a liderança de Israel, vou matar o rei de Israel. Quando ele faz um cerco pelo esquadrão, só que enquanto ele estava observando a Davi, alguém estava observando ele também. Enquanto ele estava com a espada afiada para tirar a vida de Davi, alguém estava observando ele. Se chega perto da minha liderança, a espada vai cantar. Temos dessa dia, dessa qualidade, aqui defende a bandeira do ministério, aqui defende a honra dos pastores. Estamos necessitados, assim não veio de verdade, que vem caçador e diz: pode contar comigo, fazendo show ou não fazendo show. Mas hoje em dia, a campanha me rebelde, que não tem compromisso com a igreja, e tem tão pouco ministério, há mais do século XXI, a 2025, a voz vai levantar os guerreiros, valente pra luta, e mais é conta comigo, é pode pra guerrear, é pode pra pelejar, é só viver, é fazer convite pra fazer barulho. Na segunda prisão de Paulo, pastor Wagner, ele escreve uma das maiores cartas, na minha opinião. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, que é conhecido como carta ensanguentada. Quando Paulo estava preso em uma prisão chamada Marretina, Paulo envia uma carta para Timóteo e manda que Timóteo se apressasse, porque somente Lucas estava na sua companhia. Olha para mim, interessante, pastor Wagner e pastor James. Paulo disse: porque muitos me abandonaram, tiveram vergonha das minhas algemas. Porque enquanto Paulo estava solto, ele era o pastor presidente. Enquanto Paulo estava em evidência, era minha referência. Eu estou com quem não abro mão. Mas quando Paulo foi preso, todo mundo lhe abandonou. Mas ainda tem Timóteo de verdade que Deus deixa no lado da liderança. E ele diz: apressa-te de ter comigo, porque somente Lucas está na minha companhia. Alexandre, que trabalha com bronze, muito me fez mal. E Deus fará justiça. Pastor Jantos Monteiro, Deus é justiça dentro desta casa. Se prepare, porque a justiça vai ser eminente. E Deus vai ter que voltar. Até isso passa. Olha para mim. Olha para mim. Paulo diz: todos eles me abandonaram. Mas passa na casa de cá, que está em Troia. Traz os meus livros, minha Bíblia, especificamente meus pergaminhos. Olha para cá. Paulo fala com respeito a Tito.
e diz: Tito, desce da Creta, porque o negócio está desordenado. Paulo sentiu uma peça de organizar a casa. Toda casa tem uma liderança. Se a liderança não organizar, o negócio vai virar bagunça. Eu estou dizendo, se for preciso, eu troco a liderança. Eu tiro quem está na bagunça, porque a obra é de Deus. Paulo sofreu 40 malárias, 3 naufrágios. Na primeira prisão, Paulo foi preso devido à inveja e à mentira do judeu. Na segunda prisão, Paulo foi preso devido à inverdade de Nero, porque Nero procurava acusação para incriminar os cristãos, devido ao incêndio de Roma. Os 14 lugares do quarto ficaram intactos. Então, quando Paulo está preso, interessante que Paulo diz: eu já estou sendo entregue por sacrifício de libação. Nero não matou Paulo, foi Paulo que se entregou em sacrifício. Aí Paulo exorta a Timóteo, dizendo: eu estou sendo entregue em sacrifício de libação, combati um bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Quando ele manda Timóteo se apressar, ele diz: mas também paga contigo João Marcos, porque também é útil para a obra. Só que na primeira viagem, Paulo olhou para ele e disse: você não está preparado para esta obra, volta. Só que João Marcos tinha um grau para o texto com Barnabé. Diz que uma coisa que Deus não confunde é obra e amizade. Obra é obra, amizade fora parte. Esse negócio eu vou deixar porque é fulano bichinho, eu vou deixar para a bichinha não ficar triste. É melhor ficar triste, ferida, e depois a palavra tratar e curar. Para você estar identificado com Jesus e voltar para onde é mais longe. A Deus está levantando uma geração da simplesmente conquistando a boa obra de Deus. Eu estou aqui para dança, não precisa que está no lugar. Mas quem é valente, mas quem é o negócio é você ali. Quando escrevi 9:6 para matar Davi, Abisai está observando todos os seus movimentos. Quando ele vai cortar para matar Davi, antes que ele atingisse a liderança, vamos transliterar, antes que ele atingisse o pastor, porque olha para cá, o diabo não vai atingir primeiro quem está embaixo. Ele vai ferir quem está em cima, porque a liderança é a cobertura espiritual dos liderados. Não existe ovelha sem pastor, e nem tampouco pastor sem ovelha. Tem uma cambada, pastor, de rebelde por aí, dizendo: eu não preciso de liderança, eu sei pregar, sei cantar, eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu sou do fogo, eu sou do braço, do movimento. Precisa nem abrir a Bíblia que o fogo já desce. Então, mas olha para cá, já vi muito crente dizer: eu sou do fogo, nasci no fogo e também vou morrer no fogo. Mas segura que não vai, o fogo não sustenta ninguém. Fogo da durabilidade, da arrependidade, segura que não vai. Quando pega o negócio, é muito bom para pescar. A rasteira da praia tinha brasa, a nossa tinha brasa, em cima da brasa tinha peixe, em cima da fome, a neve da ceia alimenta, tinha brasa, fogo, a minha feita com decreto e receba. É minha satisfação, e que batiza. É minha salva para eu morrer. É minha filha a brasa não sustentou. Porque sustentou a solução em cima. A graça, a palavra inteligente. A palavra.
Quando ele olhou para Davi, viu uma emboscada e sai na cara. Mas Davi tinha um dedo. Davi tinha pessoa de confiança a seu redor. Que quando ele pensa em matar Davi, a amizade se aproxima fé e o gigante. Quando ele mata o gigante, detalhe, esquenta as mãos, pastor. Levanta Davi. Olha o que ele disse: de hoje por diante, nunca mais o Senhor entra na guerra conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Era a amizade de Davi. Enquanto eu estiver de pé, o Senhor não entra na peleja, porque se o Senhor entrar numa guerra, eu entro com o Senhor. Se o Senhor for me levantar contra o lado, eu ainda permaneço com a espada, eu ainda permaneço com o escudo. Você não guerreia, eu vou na pioneira, eu vou na peleja. Assim deixa na peleja na guerra, eu entro na peleja. Mas aonde tem a amizade, a liderança não sou. Davi nunca entrava numa guerra sem antes pedir uma permissão a Deus. Se Deus se assenta, ele entrava. Se Deus se classifica, ele ficava. Mesmo Davi tendo experiência com espada, com escudo e com lança. Mas Davi nunca entrou numa guerra sem Deus dar a segunda ordem. Uma certa feita, sempre houve guerra em Israel e Filisteu. Sempre houve essa desavença. Mas todas elas, a maioria, Israel sempre saía vitorioso. Quem não se lembra que quando os dois filhos de Alice vai apertar, mas vai dar certo. Quando os dois filhos de Alice, Ofni e Finéias, estando em uma vida, meus pastores entendem isso aqui, os dois estavam com uma vida dupla. Durante o dia adorava, durante a noite se prostituía. Durante o dia era homem de Deus, durante a noite era profano. Veio a guerra contra os filisteus e ele disse: sendo que a arca da aliança está conosco, eu posso ir que a vitória é garantida. Quando ele pega a arca que coloca na frente do espadão, o texto diz que foi vencido, quase 5.000 foi morto na frente da espada. Era Deus dizendo: ou se arrepende, retrocede, ou vai morrer mais gente nessa guerra. Não é porque tem a presença que eu vou entrar e sair na hora que eu quero. Não é do jeito que eu tenho a presença, tem a arca. Porque a vingança tem a presença por fora e tá vazio por dentro. Deus ainda entra na peleja de crente, por vazio por fora, a aparência por fora. Mas se tem autenticidade, tem presença, quem tem essência de Deus. Fique de pé, por favor. Segure na mão do Senhor, eu vou encerrar agora. Pegue na mão do Senhor. Quando veio a guerra, a Bíblia diz que Asaf, ele se levanta para entrar na guerra. E ele mata tanto filisteu. Algumas fontes dizem que a sua mão ficou dormente e ele não conseguia soltar a espada. Chame disse que o sangue que descia sobre a espada grudou sobre suas mãos. Ele não conseguiu soltar a espada. Mas eu quero transliterar por este sangue agarrado na mão. O texto diz que ele matou tanto filisteu no meio desta guerra, que ele vai ficar cansado. Mesmo ele cansado, ele tenta largar a espada, mas cada vez que ele tentava arriar a espada, mas ela se sustentava sobre as suas mãos. Levante a mão direita nesse momento aí, por gentileza, levante a mão dele, isso aqui é profético para a gente encerrar. Diga para essa pessoa: por mais que você queira desistir, por mais que você queira parar, a espada está grudada na palma da tua mão. Você não entendeu? Vou repetir, talvez que eu explique aqui, entenda isso por
próximo. Por mais que você queira arriar a espada, mas o sangue vai rolar na tua mão. Mas quando você pensar em arriar a espada, ela vai gravidar, você vai entrar na guerra. Mas na guerra você não para, você não desiste. A espada está agarrada na tua mão. Só quem é de guerra pegou cair. Faz barulho. A vitória. Enquanto você estiver na guerra, a espada não arde na tua mão, a espada não arreia, só quem é de guerra, levante a mão para essa espada, porque a peleja, ela não parou, abre a boca, manda pescoço para ele.